Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série Radiônica para Todos. Bom, eu sempre digo que radiônica não é coisa para a turma da quinta série. Radiônica é coisa de adulto, tá? Então, se você está começando no teu processo terapêutico pela radiônica, eu recomendo que você considere a possibilidade de que você considere a possibilidade de que você vai ter que estudar muito, muito. A radiônica, ela exige uma disciplina muito, muito grande, porque ela se aplica a vários setores, a vários segmentos e como tal, ela deve ser, cada um desses segmentos, você tem que ter a expertise, o domínio pleno sobre o tema, sobre o assunto. E aí é nesta hora, quando você tem o pleno domínio sobre o assunto, é que você começa a fazer perguntas. Se você não sabe sobre um determinado assunto, é bem provável que você não saberá fazer perguntas sobre aquele assunto. O máximo que você vai perguntar é: o que é tal coisa? Sei lá, você pode perguntar: o que é física quântica? Então, se você for perguntar o que é física quântica para um físico, a primeira coisa que ele vai dizer para você é: não é física quântica, é mecânica quântica. E aí ele vai tentar te explicar, e aí você precisa ter alguns recursos intelectuais para entender o que o físico vai dizer para você acerca de mecânica quântica. Você vai perguntar de mecânica quântica para qualquer um desses, e eu desafio qualquer um desses esotéricos aí do mundo contemporâneo, pergunta para eles. Eles não conhecem, não sabem o que é uma equação, não tem noção dos princípios, não sabe da história, não conhece os personagens, tudo isso. Tá? Tudo é quântico. É isso, é quântico. É uma coisa absurda. Tá entendendo por que eu estou falando de radiônica desse jeito? Tá? Mas, ao contrário dessa minha fala um pouquinho mais incisiva, eu quero trocar um pouquinho, quero falar de uma coisa que acontece com regularidade, que você já sabe. Quem estuda comigo e vai para um determinado nível, eu tenho um atendimento muito especial para essas pessoas, e que essas pessoas, notadamente, eu as seleciono, porque essas pessoas estão fazendo perguntas dentro do tema, e sabem o que estão fazendo. Estão estudando, estão se dedicando. Né? Eu tenho hoje um praticante de radiônica, né? Lá do norte do país, o Erics. Eu falo dele com muito carinho, com muita atenção. No começo, quando eu gozava... Erics, você está ouvindo, né, velho? Está ouvindo o que eu vou falar, né? O Erics é uma pessoa... Primeiro, ele é um excelente terapeuta. Ele tem um trabalho de consultório excepcional. Né? Além do que, ele tem um trabalho de acolhimento, principalmente algumas pessoas que têm uma urgência, uma necessidade, que precisa do acolhimento dele num nível de maior necessidade. Ele está pronto para ajudar essas pessoas. Além do que, ele é uma pessoa extremamente educada, ele é até formal na sua educação. No começo da nossa conversa, ele sempre, talvez por uma questão notadamente pela boa educação que ele tem, ele sempre me tratava assim no começo, com um pouquinho mais de formalidade. Tudo. Hoje não. Hoje é... Ô, Flávio, beleza? E aí ele tem muito embora continue com as suas questões muito bem colocadas e com muito respeito e carinho que eu sei que ele tem por mim. E essa semana ele me trouxe uma questão muito interessante. É uma coisa que para mim é natural, e muito embora seja uma coisa muito natural para mim, faz parte da minha linha de trabalho,
eu talvez não tenha compartilhado isso com você no processo de tratamento. E o tratamento para pacientes de alta complexidade, você precisa ser muito mais rigoroso e aproveitar melhor o seu tempo para otimizar, para tornar o tratamento mais eficaz e efetivo. Pois bem, aí ele me mandou um artigo, né? Adoro quando vem artigo. Eu me lambuzo em artigo, pessoas que têm um cuidado em escrever algo ou resgatar algum termo, algum evento que tecnicamente foi registrado à luz da ciência. E o Erickson me trouxe um tema lá já do Thomas Geller e Hieronymus. Se você não sabe quem é Hieronymus, é provável que você não esteja ainda estudando radiônica. Se você não sabe quem é Thomas Geller e Hieronymus, você ainda não está estudando radiônica. Alguém deve ter utilizado o termo e talvez você tenha, de alguma forma, não atentado para isso. Tá? Se você é meu espectador aqui já há um bom tempo, claro que você já está safo. Se você está me assistindo pela primeira vez, recomendo que você dê o seu like, recomendo que você se inscreva no canal e recomendo que você divulgue o vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui, talvez você esteja sendo... Quem está te ensinando radiônica com R minúsculo, talvez tenha passado não tenha passado essa informação para você. Vamos voltar para a nossa história aqui. O Erickson me faz a pergunta: ô Flávio, com relação ao número de vezes que nós podemos fazer uma emissão radiônica, podemos fazer um tratamento radiônico, todos esses nomes estão adequados, fazer uma emissão radiônica. Se a gente fizer, em vez de fazer uma emissão durante 20 minutos, 30 minutos, uma vez só, se a gente fizer 3 emissões durante o dia, uma de manhã, uma no meio da tarde e outra à noite, será que não melhora o resultado? É provável que você vá fazer essa pergunta, pode ser que sim, pode ser que não. Essa é a resposta mais adequada para determinadas situações. Se você tem um paciente que tem uma disfunção de comportamento, quando eu falo disfunção, é uma expressão que eu uso, disfunção do comportamento, é aquelas pessoas que notadamente são preocupadas, notadamente são indecisas, medrosas, cagão, o preocupado, o entristecido, está sempre acabrunhado, está sempre de cabeça baixa. Então, esse é um estado permanente do indivíduo. Então, se você for fazer um trabalho radiônico, por exemplo, é o que eu faço, é a primeira entrada, se você está querendo estudar radiônica agora, a primeira entrada é você lidar com questões psicoemocionais, utilizando uma ferramenta que eu recomendo que você entenda, estude, porque ela é poderosa no processo de acolhimento. Bom? Claro está que radiônica não é quinta série, como eu já te falei. Radiônica é top player. Mas, para que se você quer começar a estudar, é bom que comece por um ambiente que te seja mais familiar. O que é familiar? Você já viu alguém com medo, você já viu alguém indeciso, é provável que você mesmo seja uma pessoa preocupada? Claro que sim. Pô, como não? Eu já tive essa condição. Hoje, um pouquinho menos. Tem pessoas que guardam consigo um sentimento de frustração. Até você, ou eu já passei por essa situação de frustração. É possível que você esteja vivendo isso. Então, você tem isso muito bem marcado na sua existência. Você já viu algum familiar seu e tal. Você convive com situações psicoemocionais. Diferente quando você trabalha com pacientes de alta complexidade no âmbito sistêmico funcional. Por exemplo, um paciente com câncer. É minha área de trabalho hoje. Esse tipo de paciente, ele é um paciente de alta complexidade. Você não lida com isso todos os dias. Graças a Deus, é bem provável que você não tenha ninguém na
do seu convívio próximo que seja um paciente oncológico. Então, não tem manejo com isso. Por isso que quando você vai começar a estudar radiônica, começa pela área psicoemocional, porque é uma coisa que você conhece. E lidar com isso, entender um pouco mais sobre isso, fica mais fácil. Tá? É um truque pedagógico, pelo amor de Deus. Tá? Antes mesmo de você estudar trigonometria, ou estudar funções lineares, é bom que você conheça um pouquinho de geometria. Tá? Geometria você está familiarizado com geometria. Tudo que você vê à sua volta tem uma geometria. A tela do seu celular, tal, ela é retangular, né? O botão do liga e desliga é circular. Então você sabe, conhece. Tá? Bom, voltando aqui. E o Erickson me fez essa pergunta acerca desse documento e eu falei, puxa vida, é uma pergunta que, porra, merece uma atenção. Eu respondi para ele, falei a respeito do... E eu vou comentar, vou discutir com você essa provável que você tenha feito essa pergunta agora também. Pois é, porra, cara, eu sou praticante de radiônica. Eu faço emissão, eu faço os ajustes dos índices, né? Ajusto o índice, radiônica é com índice, tá? Não é com figurinha, não é com nada dessas bobagens. Tá? Para que você tranqueia. Vou lá, faço o ajuste do índice, tá? Ligo, coloco o sistema operativo, faço a emissão e aí, caramba, eu não estou obtendo resultado. Por quê? Por uma razão. Você está fazendo a emissão no momento onde o paciente não está receptivo. Só vou repetir a fala anterior aqui. Se o paciente for um paciente em que você está acolhendo esse paciente na área psicoemocional, claramente você pode emitir a qualquer hora, do dia ou da noite. Você vai fazer um bom trabalho. Entretanto, se o paciente tiver uma condição sistêmica funcional, uma disfunção ou uma anomalia ou degeneração, você vai precisar encontrar um horário adequado para esse paciente. Então tá, eu vou te falar o meu paciente oncológico aqui. O meu paciente com câncer, eu só trato desse paciente das 4 horas em diante. Pô, Flávio, por que das 4? Qual é o problema? É questão astrológica? É a lua? Não. O paciente que está sob os meus cuidados, vou te dar esse exemplo é batata, segue que funciona. O paciente que está comigo, sob os meus cuidados de consultório, ou mesmo atendimento à distância, eu recomendo que ele tenha uma dieta que despenque a intolerância insulínica. Eu não vou dar detalhes sobre isso aqui, porque não é motivo do vídeo. Estou falando de técnica de emissão radiônica. Tá? Então, só para que você entenda. Quando você propõe para o paciente, ele vai comer, ele vai acordar. O horário que ele acorda, 6h30, 7 horas. Então, nesta primeira etapa, ele vai fazer uma alimentação proteica, vai fazer bastante hidratação. É um momento que ele vai, se ele tiver as condições, ele vai para a rua, vai fazer a sua caminhada, vai fazer seu exercício físico, vai tomar bastante sol, vai fazer as suas reposições nutricionais através de suplementação. Eventualmente ele está sob cuidados médicos e está tomando alguma medicação. Tá? Então eu olho sempre para tudo isso, preciso saber o que ele está tomando, conhecer aquele princípio ativo e tudo mais. E até no máximo meio-dia, ele pode comer alguma coisa. Num segundo momento, fazer uma refeição, tá? Uma refeição onde ele se senta com seu grupo familiar, ali ele tem também uma proteína, ele tem uma fruta, enfim, a gente elabora a dieta. Daquele momento até o outro dia, de manhã, ele não vai comer mais nada. É jejum. É jejum de 12 horas até meia-noite, dão 12 horas. 12 horas até o outro dia, dá quase 20 horas de jejum intermitente. Pô, Flávio, mas como assim? É o meu, paciente, é o meu. Eu não estou dizendo para você fazer isso. Se você fizer, eu tenho certeza que você vai ficar morto, vai ficar power. Tá? Isso é bíblico. Jejum é bíblico.
Então, ele está sob os meus cuidados, sob minha responsabilidade, eu avalio essa condição. Tá? É o paciente que eu olho, ele vai para remissão, ele vai ficar bom, ele vai ficar sem o sintoma do câncer? Ah, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Segue aqui comigo que você vai ficar bom. Se eu percebo que é um paciente que ele já ultrapassou a barreira, ele já está com o passaporte carimbado, ele já está com a passagem reservada só de ida, o que eu vou fazer é o paliativo. Ele vai entrar no tratamento paliativo. Entretanto, vamos voltar para o paciente que está legal, está bacana, ele vai conseguir. O que é que nós vamos fazer? Eu vou começar a fazer emissão radiônica para ele a partir das 4 horas da tarde, 4, 5 horas da tarde. Tá? Ou até às vezes mais à noite. Por quê? Porque esse paciente, agora, ele está com todo o seu organismo já, com toda a tua atividade metabólica já concluída, aproximadamente depois de 3, 4 horas, todo o processo metabólico já está relativamente concluído, né, aquele processo digestivo da parte da manhã, e aí ele começa a entrar na etapa de adequação sistêmica funcional. Aí eu entro com a emissão radiônica. Se for uma questão de uma determinada área, a gente manda a emissão para aquela área, a gente verifica as condições, mede, né, avalia a condição imunológica, manda os comandos para reforço do sistema imunológico, tudo mais. Então, na radiônica a gente explica isso com detalhe. Aqui eu não posso generalizar algo que é muito particular de cada paciente. Então, não existe receita pronta. Eu só estou te dando uma ideia do que isso representa. Posso fazer várias intervenções? Pode. Quando? Numa psicoemocional. Quando é que eu tenho que fazer uma aplicação específica, aquela na testa, em horários adequados para o trabalho. Então, meu paciente, que é um paciente de alta complexidade, paciente oncológico, via de regra, ele é atendido na parte da tarde. Tá bom? Geralmente eu começo a fazer meu atendimento ali 3h30, 4 horas, eu tenho alguma coisa e vou até mais ou menos 8 e pouco da noite. É um horário assim, como os atendimentos são cerca de 20 minutos, meia hora, é o tempo de eu preparar o trabalho, faço a emissão, terminei, eu faço um por um. Ah, eu posso colocar um monte de aplicação? Porque... Não. Não. Ou a não ser que você seja um puta do médium, um cara muito foda. Mas não é o meu caso, não é o caso do meu grupo de alunos, do meu grupo de treinamento. Não é o caso. Tá? Eu estou falando de pessoas eu estou aqui chamando de pessoas normais. Tá? Essas pessoas que têm essa capacidade de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo são pessoas excepcionais. Eu não sei como explicar, não sei como ensinar alguém a ser multitarefas em termos de acolhimento à distância, utilizando radiônica. Eu não sei como isso é feito. Repito, eu não sei como isso é feito. Porque a radiônica depende do operador, não depende da máquina, não depende da plataforma de simulação, não depende da máquina virtual, depende prioritariamente do operador. Então, se depende prioritariamente do operador, decorre que o operador precisa ser multitarefa. Eu não sou multitarefa. Eu não estimulo ninguém a ser multitarefa. Não estimulo mesmo. Faça uma coisa, faça bem feito 1, faça bem feito 2, faça bem feito 3. Você pode eventualmente preparar alguma coisa aqui, que nem cristal radiônico. Se você não viu o vídeo do cristal radiônico, você assista. Tá? Bem bacana mesmo. Tá? Então, por exemplo, os cristais radiônicos. Né? Isso aqui, ó. Até está aqui, porque eu gravei o vídeo anterior a esse. Os cristais radiônicos. Então, sempre aqui. Então, eu já deixo preparado, eu antecipo os cristais radiônicos, deixo vários prontos na minha bancada. É uma antecipação, enquanto, eventualmente, o cliente está aqui recebendo, está na agulha, está em agulha, não está na máquina, está agulhado, eu posso, eventualmente, ele vai ficar 20 minutos ali, está relaxando, está ouvindo uma musiquinha, não está interferindo no processo, eu posso vou cortar uns negócios, cortar uns micropore aqui, deixar algumas coisinhas prontas e tudo mais. Se, eventualmente, ele vai receber o trabalho auricular com cristal radiônico, se ele vai utilizar 3, 4 cristais, eu já aproveito o embalo, eu já faço uns 10, 12. Por quê?
Isso não é multitarefa, isso é aproveitamento de tempo, racionalização do tempo, tá bom? Se não, faz o que está ali no teu tempo e acabou. Tá? Não se assoberbe de coisas que você não... Tá certo? Ficou claro isso para você? O paciente, como conclusão agora, como o paciente precisa estar preparado. Radiônica não cura fratura exposta. Radiônica não cura fratura exposta. Ele precisa ir para o hospital, precisa fazer redução. Tá? Radiônica, por exemplo, pode acelerar o processo de precipitação de cálcio na sutura óssea. É outra coisa. Tá? Então, eu dou esse exemplo de fratura exposta que eu brinco para cromoterapia. Pô, o que é bom para... qual é a cor adequada para fratura exposta? Em cromoterapia. Tá. Não, a melhor coisa para fratura exposta é hospital. Tem que ir lá por ortopedista agora. Cromoterapia você deixa para daqui 2, 3 dias. Não mexe com isso agora. Então, radiônica segue princípios muito parecidos no que tange, no que diz respeito a procedimento correto. Ficou claro isso para você? Então, se você eventualmente tem alguma pergunta para fazer agora, deixa nos comentários, faz uma observação. De repente você está tratando alguém com radiônica e está tendo alguma dificuldade, coloca a tua dúvida aqui ou manda um e-mail para mim, que eu acho que fica mais legal. Você tem o meu contato, está aqui na descrição do vídeo. Eu sou achado facilmente. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no canal e pense na possibilidade de você ser um dos nossos apoiadores. Tá bom? Grande abraço, nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.